E se o maior problema da humanidade não fosse a dor, mas sim a forma de pensar? É. E se a verdadeira liberdade começasse exatamente dentro da mente? Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda. É excelente ter a companhia de quem nos ouve para mais uma análise. A nossa missão de hoje é mergulhar na obra O Mestre do Amor. Esse é o volume 4 da série Análise da Inteligência de Cristo, do psiquiatra Augusto Cury. E olha, já adianto uma coisa, não estamos diante de uma leitura comum. Com certeza não. Esqueçam totalmente aquelas abordagens tradicionais que a gente costuma ver por aí. Pois é, o que a gente vai fazer hoje é uma desconstrução minuciosa de uma das figuras mais conhecidas da história. Mas claro, por um ângulo completamente diferente, né? Exatamente. O que é fascinante aqui, e é o ponto central que vai guiar a nossa conversa, é que o livro não aborda a figura de Jesus sob uma lente puramente teológica ou religiosa. O autor propõe uma análise estritamente psiquiátrica e psicológica do comportamento dele. A grande tese aqui é que a verdadeira liberdade não está na ausência de circunstâncias difíceis. Certo. A liberdade genuína está na forma como a gente pensa, como a gente sente e principalmente como gerenciamos essas emoções todas. Ok, então vamos desempacotar isso. Porque a quebra de expectativa já começa logo nas primeiras páginas do livro, sabe? Total. Quando a gente pensa em grandes figuras históricas, grandes líderes, o nosso foco costuma ir direto para o que essas pessoas fizeram no mundo exterior. As revoluções, as mudanças geopolíticas, os discursos. É, o impacto visível, né? Isso. Mas o texto puxa a gente pelo colarinho direto para o mundo interior. E isso cria um contraste gigante com o que a gente vive hoje. Porque, cá entre nós estamos no meio de uma epidemia global de mentes não governadas. Nossa, sem dúvida, é ansiedade crônica para todo lado, estresse, o pessoal reagindo a tudo de forma muito impulsiva. É o que a psicologia define hoje como um esgotamento mental e emocional sistêmico. E o autor faz um paralelo provocativo com a medicina moderna sobre isso. Como assim? Bom, ele reconhece que a psiquiatria e a psicologia contemporâneas desenvolveram ferramentas químicas incríveis, né? A gente usa antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humor. Que são importantíssimos. Super importantes. Eles atuam muito bem na correção química do cérebro, ajustando ali a serotonina, a dopamina. Mas tem uma limitação estrutural aí. Que seria qual? Os remédios tratam o sintoma biológico, mas eles não têm a capacidade de, digamos assim, educar a mente. Eles não ensinam o indivíduo a gerenciar os próprios pensamentos. Ah, entendi. Sabe qual é a analogia que me vem à cabeça quando eu leio sobre essa falta de gerenciamento? Qual? A de um carro autônomo completamente desgovernado. Nossa, muito bom. Tipo, a mente humana, hoje em dia, para muita gente, é esse veículo acelerando numa estrada super sinuosa e nós estamos sentados lá no banco de trás apavorados, só reagindo ao caos, vendo a paisagem passar rápido demais e só esperando a batida. É uma imagem assustadora, mas muito real. Pois é. E o que a obra argumenta é que Jesus, por um viés puramente comportamental, ensinava as pessoas a pularem para o banco da frente e assumirem o volante. Assumiu o papel do eu como gestor da própria psique. Exato. O eu como protagonista da história. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui, rapidinho. Pode fazer. Teoria do carro autônomo é ótima, mas na prática, se a pessoa está no meio de uma crise de ansiedade ou num pico absurdo de estresse, como é que ela simplesmente assume o volante? A obra dá algum caminho prático para isso ou a gente fica só na filosofia? Excelente questionamento. E é aí que a análise sai da filosofia e entra na mecânica cognitiva mesmo, sabe? Não é só desejar ter o controle. O livro detalha que a abordagem envolvia treinar ativamente o eu para questionar os próprios impulsos. É uma técnica de duvidar do que a mente te diz na hora da crise. Tipo, não acreditar no primeiro pensamento que vem? Isso. Criticar a emoção negativa e determinar uma nova postura. O autor foca muito na ideia de colocar o ser acima do ter. Certo. Se a gente pensar no contexto histórico da época,
Jesus lidava com um povo dominado, vivendo debaixo de uma opressão pesada do Império Romano, pobreza, violência. Uma tensão constante. Sim. Se o objetivo fosse só mudar a circunstância externa, a resposta mais óbvia seria liderar uma revolta armada, né? Com certeza. Mas o foco primário era fortalecer o interior, criar uma espécie de blindagem psicológica, para que mesmo com o mundo desmoronando do lado de fora, eles não fossem escravos do próprio desespero. Ele dominava as emoções primeiro para não ser refém do ambiente. Exatamente. E isso leva a gente direto para o método que ele usava para construir essa blindagem nas outras pessoas. Porque falar de dominar a mente quando está tudo calmo é muito fácil, né? Ah, sim. No mar calmo, todo mundo é bom marinheiro. Pois é. E o texto detalha muito a forma como ele ensinava, que o Cury chama de pedagogia da pergunta. Não era só fazer pergunta para parecer inteligente. Ele usava isso para desarmar as defesas do cérebro. Mas, historicamente, eu tenho uma certa dificuldade com isso. Porque a religião, ao longo do tempo, foi muito estruturada para exigir obediência cega. É sentar, ouvir a regra, não questionar nada. É, o dogma, né? Isso. Então, como é que isso se encaixa com essa ideia de um mestre que provoca o pensamento crítico? Me parece que tem um atrito gigante entre a instituição histórica e esse perfil psicológico que a gente está analisando. Nossa, esse atrito é real e eu acho que é um dos pontos mais fascinantes dessa análise toda. Se a gente separar a figura histórica das instituições que vieram séculos depois, a gente vê uma coisa diferente. O que seria? O perfil psicológico revela alguém que não queria formar dependentes intelectuais. O objetivo era formar pensadores autônomos. Ele educava para liberdade cognitiva, sabe? Interessante. Quando alguém tentava encurralar ele com uma armadilha intelectual ou uma regra rígida, ele quase nunca dava uma resposta de sim ou não. Ele devolvia com uma pergunta mais profunda ainda. Tipo, exigindo que a pessoa processasse a informação por conta própria. Exatamente. Porque pensa bem, quando a gente dá uma resposta pronta para alguém, o cérebro dessa pessoa não precisa trabalhar. Entra no piloto automático. Não tem gasto de energia, não cria conexão neural nova. Mas quando a pessoa é confrontada com uma pergunta paradoxal, o córtex pré-frontal é forçado a trabalhar. A mente sai da zona de conforto. Ah, faz muito sentido. E a maior prova de que ele buscava essa transformação cognitiva tá nas pessoas que ele escolheu para treinar. Ele não foi lá recrutar a elite acadêmica de Jerusalém. Que já estava com a mente toda engessada pelas regras, né? Sim, cheia de respostas prontas, ele escolheu indivíduos comuns, muitos deles rudes, com falhas severas de controle emocional. O livro traz muito aquele exemplo clássico de Pedro, né? Sim, Pedro é um melhor exemplo. Ele era a definição de alguém com a mente no banco do passageiro. Totalmente impulsivo, reativo, com emoção à flor da pele. Tem aquele momento que, sob uma pressão gigantesca, ele saca a espada e corta a orelha de um soldado. É puro instinto de sobrevivência. Do ponto de vista psiquiátrico, a reação do Pedro ali é o que a gente chama de sequestro da amígdala. Como funciona isso? A parte do cérebro responsável pelo medo e pela sobrevivência tomou o controle absoluto das ações dele, anulou qualquer racionalidade na hora. Caramba! E o que o autor destaca é como Jesus lida com essa falha. Ele não só repreende a violência, mas ele usa a pedagogia da pergunta para reestruturar as memórias do Pedro. Tipo quando Pedro falha negando ele mais tarde, né? Isso, Jesus não impõe uma punição para gerar aquela vergonha paralisante. Ele faz perguntas focadas no afeto, forçando o cérebro do Pedro a associar aquele trauma não à culpa, mas ao aprendizado. Então ele literalmente reeditava a matriz de memória daquelas pessoas. Exato. Transformava indivíduos reativos em líderes com uma estabilidade emocional altíssima. Olha, aqui a coisa fica realmente muito interessante, porque a gente não está falando de mágica, a gente está falando de neuroplasticidade antes mesmo desse termo existir. Com certeza. O livro vai muito fundo nessa questão da dor e de como a nossa memória funciona. E pontua algo que é base na psicologia. A gente não pode simplesmente apagar uma memória. Não existe tecla delete no cérebro. Não dá para simplesmente formatar a cabeça. Pois é. O trauma, a rejeição, a humilhação, fica tudo registrado. Mas a gente pode reeditar essas experiências. E essa é a base da ressignificação. Quando a gente passa por um trauma muito forte, o cérebro arquiva aquilo com uma etiqueta de alerta vermelho.
É uma carga emocional enorme. Uhum. Aquilo vira o que o Cury chama de janela de memória assassina. Sempre que algo no presente engatilha essa memória, o cérebro revive aquele pânico original. E a medicina muitas vezes tenta só anestesiar isso, né? Sim, mas a inteligência emocional que a obra descreve atua diferente. Ela ensina a entrar voluntariamente nessa memória dolorosa, com a mente serena, e reeditar aquilo. Adicionando uma nova compreensão por cima da ferida. Exato. A dor deixa de paralisar e vira um professor silencioso. Sabe quando a gente baixa um arquivo corrompido no computador? Sei, é horrível. Eu acho que essa é a melhor forma de visualizar o que é o ressentimento. Quando tem um arquivo corrompido no sistema, toda vez que a máquina tenta acessar o processador trava, fica tudo lento, a ventoinha faz barulho, os outros programas não abrem direito. Nossa, é muito isso. O ódio e a mágoa aprisionam a mente humana de um jeito muito parecido. A gente não consegue funcionar direito. E aí o perdão não é apagar o arquivo do disco rígido, é corrigir aquele código para a máquina voltar a rodar livremente sem consumir toda a memória. Que brilhante essa analogia, porque levando para a neurociência, o ressentimento faz exatamente a mesma coisa que o arquivo corrompido faz com a memória RAM. Ele consome a carga cognitiva. Totalmente. Manter ódio por alguém exige muita energia do cérebro. Isso drena a glicose do córtex pré-frontal, que é a nossa área de pensamento lógico, e deixa a gente preso no sistema límbico, a área das emoções mais primitivas. Caramba! Então o perdão não é só superioridade moral. De jeito nenhum. O perdão, nessa análise psiquiátrica de Cristo, é uma ferramenta de sobrevivência, é libertação pessoal, é um ato de pura inteligência emocional. O autor diz que perdoar é limpar a memória RAM da mente. É impedir uma invasão de domicílio mental. Porque quando a gente guarda rancor, a pessoa que feriu a gente continua morando dentro da nossa cabeça. Nossa, sim. Ela fica lá sentada no sofá das nossas memórias, ocupando espaço e drenando a nossa energia sem pagar um centavo de aluguel. E na hora que você perdoa, você está expedindo uma ordem de despejo para essa pessoa. Boa! Não quer dizer que a agressão foi correta, não é apagar o fato, mas é tirar o poder daquele evento de ditar o nosso humor hoje. Perfeito. E a pergunta crucial que fica para nossa audiência refletir é justamente essa. Quem é que ainda mantém as mentes de vocês prisioneiras? É uma boa pergunta. Quem é que ainda tem a chave de acesso às memórias de quem nos ouve agora, ativando esses alertas vermelhos numa terça-feira qualquer? É uma reflexão pesada, mas libertadora, né? Porque, dominando isso, a gente chega no que o livro chama de ápice da inteligência emocional. Que é o momento da crucificação. Exato, o momento mais dramático da narrativa. E, de novo, a lente aqui não é olhar para a cruz como um dogma teológico ou só dor física. O autor analisa aquilo como o maior teste psicológico da história da humanidade. O que levanta uma questão fascinante sobre o nosso comportamento sob pressão, sabe? Como assim? Porque todos nós conseguimos ser racionais, justos e calmos quando a vida tá fácil. Ah, sim, com as contas pagas é fácil. Mas a estrutura real de uma pessoa só se revela quando ela é esmagada por circunstâncias aterrorizantes. É o teste do caos absoluto. E a obra argumenta que o amor verdadeiro e o domínio da mente não podem depender do ambiente. Durante a crucificação, as circunstâncias foram todas desenhadas para gerar um colapso mental completo. Ele foi provocado sem parar, humilhado em público, traído por um amigo íntimo, abandonado e com uma dor física que é quase inenarrável. O esperado ali era um colapso total, né? Do ponto de vista psiquiátrico, sim. O córtex pré-frontal deveria entrar em pânico, ele deveria xingar, entrar em desespero, ter ódio cego, mas ele não reagiu com agressividade. A essência ficou intacta. A mente continuou livre. Tem uma parte no livro que desafia a lógica de autopreservação. Ele estava sendo torturado e se preocupava com a dor das outras pessoas. Ele consolou quem estava chorando no caminho. É inacreditável! E chegou a perdoar os algozes em tempo real, enquanto a tortura acontecia. É uma dissociação absurda.
Como é que a mente não entra em pane com todos os alarmes do corpo gritando por sobrevivência? Não entra em pane porque o interior estava tão bem governado que nem o instinto primitivo de sobrevivência sequestrou a consciência dele. Caramba. Ele encontrou no amor uma âncora que a dor não conseguia derreter. E veja bem, o amor aqui não é romântico ou frágil. É o que então? O amor nessa análise é uma tecnologia cognitiva muito avançada. É um princípio organizador da mente. Ele transformou a pior experiência física na maior demonstração de estabilidade emocional já vista. Então, se o eu está no controle, a circunstância externa não tem como destruir a essência, por pior que seja. O sofrimento foi gerenciado pelo amor. Exatamente isso. E o que tudo isso significa no final das contas? Significa que essa tecnologia mental foi a verdadeira chave da liberdade dele. Foi o que impediu ele de enlouquecer e de odiar. Ele pegou o sofrimento puro e metabolizou em sabedoria. A mensagem é que um interior bem governado é uma fortaleza que tempestade nenhuma derruba. É inegável. Mostra que o território da mente é o único que realmente pertence a nós. É verdade. A gente pode perder dinheiro, status, saúde, mas ninguém invade a mente para te obrigar a odiar sem o seu consentimento. Se a pessoa aprende a gerenciar a psique, ela alcança uma soberania inabalável. O que nos traz para um momento de impacto muito claro aqui. Fica muito evidente que grande parte das pessoas passa a vida inteira tentando mudar a realidade em volta. Nossa, o tempo todo. Correndo atrás de carreira nova, trocando de relacionamento quando fica difícil, comprando coisa para preencher vazio, mudando de cidade. Tudo para fugir da dor, sem tentar mudar a forma de pensar primeiro. E a conta não fecha, né? É um esforço monumental colocado no lugar errado. Pois é. Segundo essa análise que a gente destrinchou hoje, o propósito de Cristo ali não era oferecer só um alívio temporário para a dor superficial. Certo. A missão era libertar o interior humano. Ensinar, na prática, como não ser escravo do próprio sofrimento e das memórias. Então a grande conclusão que a gente leva é que a verdadeira liberdade nunca foi sobreviver uma vida sem problemas. Exatamente. A liberdade genuína é ter a capacidade de ser completamente livre por dentro, mesmo enquanto os problemas acontecem por fora. Perfeito. Bom, para quem quiser continuar desbravando esses conceitos, sair da teoria e aprender como transformar essa blindagem mental em algo prático para o dia a dia, o lugar certo para isso é a comunidade até a última página. Com certeza, vale muito a pena. O link está aqui na descrição e, claro, a gente pede que o pessoal que acompanha a gente se inscreva no canal e ative o sininho. É muito importante para garantirmos que vamos continuar desempacotando essas imersões juntos toda semana, sem que ninguém perca nada. E para encerrar a nossa imersão de hoje, eu quero deixar um pensamento provocativo, uma fagulha para acompanhar quem nos ouviu durante essa semana. Manda bala. Nós passamos a vida inteira tentando proteger os nossos corpos de qualquer impacto. A gente compra seguro caro, usa cinto de segurança, evita perigo físico a todo custo. Mas fica a pergunta: que tipo de blindagem consciente nós estamos criando hoje para proteger as nossas memórias e emoções contra os arranhões invisíveis que a vida dá todos os dias?